Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre começo os meus vídeos assim, né? Então, enfim, antes de mais nada, Cíntia, muito agradecida, muito mesmo por esse convite, não só pelo convite, mas pela parceria que nós estamos delineando. Em breve as pessoas vão poder aproveitar dessa nossa parceria, eu acho que isso vai ser sensacional. Vida próspera, longa, muita felicidade, trazendo conteúdo, trazendo coisas boas para todo mundo. Eu acho que nós comungamos da mesma sintonia e do mesmo objetivo, isso é muito bom, né? Compartilhar conhecimento, trazer para as pessoas a nossa experiência, nosso tempo de vida, principalmente o meu com cabelinho branco, né? Eu tinjo o meu. Mas é branco. Brincando. Mas você me pediu para me apresentar, então eu sou a Carmen Coutinho, alguns conhecem como Carmen Silva Coutinho, outros como Carmen Coutinho, enfim. Coutinho um dos nomes da minha empresa, né? Coutinho e Cursino, somos duas sócias que temos uma empresa de consultoria há 25 anos, não é pouca coisa, né? Nós duas somos advogadas, mas não somente advogadas, né? Nós temos uma experiência e uma formação multidisciplinar, e isso tudo veio porque há 25 anos atrás nós formamos, né, a Coutinho Cursino Consultoria Empresarial e Assessoria Jurídica, e desde então nós vimos trabalhando com empresas, indústrias em âmbito nacional e muito voltada para sistema de gestão, qualidade, meio ambiente. Então, por conta disso, nós temos formação na área ambiental, na área de responsabilidade social, muito focado também em regulamentação, aí, em especial a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente tem tido uma interface grande nesse momento, principalmente. E por conta da nossa formação em direito, nós sempre tivemos, dentro da consultoria, esse viés de fazer com que as empresas montassem o seu sistema de gestão, mas sempre respeitando as regras legais, normativas, que estão inseridas em cada contexto, né? E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados caiu no nosso colo como um presente de Deus, vou dizer, porque ele soma exatamente tudo aquilo que nós vivenciamos durante 25 anos. Ou seja, mapear processos, identificar regras, revisar contratos, estabelecer formas de governança corporativa, enfim, tudo que nós vamos falar hoje se adequa muito à nossa experiência. Por conta disso, fomos convidadas para presidir a comissão de compliance em Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, aqui na subseção de Taubaté, da OAB. Então, eu sou presidente, a Gisela, que é minha sócia, é vice, né, formamos uma equipe para estudo, para divulgação. Então, um dos nossos objetivos, enquanto comissão da OAB, é mesmo divulgar esse conhecimento e promover esse conhecimento geral, fazer com que todas as pessoas consigam compreender o que vem a ser essa Lei Geral de Proteção de Dados, que vai afetar e já tem afetado muito a nossa vida. Enquanto titular... Afeta diretamente, principalmente quem trabalha, né, no online, né? A gente vai falar um pouquinho disso, né? Quem tem site, quem faz campanhas de marketing digital, mas afeta também todos os empresários, né? A gente tem que entender, né, que a gente lida com dados o tempo todo você lida com os dados do teu cliente, né? Não importa por que canal, mas você vai ter acesso a dados. E aí é uma responsabilidade sua como você vai gerenciar esses dados. Então, nada melhor do que uma advogada, um especialista para explicar para as pessoas, né? Então, você já se apresentou, você falou o nome do seu escritório, o nome da sua empresa? Falei, Coutinho e Cursino, consultoria empresarial e assessoria jurídica. Então, pessoal, para quem está chegando agora, a gente está aqui com a doutora Carmen, a gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso faz parte de um projeto da Mindset Comunicação de levar informação de qualidade para as pessoas.
Essa semana a gente já falou de nutrição, hoje a gente vai falar um pouquinho de lei, e assim vamos dar sequência a vários especialistas passando aqui, tá bom? Então, o que é, afinal, a LGPD? Mas não, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ok, né? Mas o que significa isso, né? Qual o significado dessa lei para que o leigo possa entender? Tá. Então, primeiro ponto que eu acho fundamental é que nós estamos passando por um novo marco regulatório. Nós já tivemos, em 1988, a nossa Constituição, uma Constituição cidadã, uma Constituição que veio trazendo muitos direitos e garantias a nós, cidadãos. Depois nós tivemos, logo em seguida, na década de 90, o Código de Defesa do Consumidor, que foi também um marco excepcional, que trouxe para nós uma igualdade na relação de consumo, extremamente importante para as garantias dos nossos direitos. E agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, e que realmente é um marco histórico para nós. Por quê? Porque até então, antes da chegada dessa lei, os dados das pessoas, nossos dados, nome, CPF, RG, foto, nossos biometria, enfim, tudo isso era coletado e tratado pelas organizações, e aí todas as organizações, tá? Tanto públicas como privadas. E elas usavam os nossos dados como se fosse propriedade das organizações e não nós, enquanto cidadãos e titulares do direito. Acho que essa é a primeira grande mudança que a lei traz. Traz a autodeterminação que a gente fala. E o que é a autodeterminação? Eu, enquanto titular dos meus dados, tenho o direito de saber o que estão fazendo com os meus dados. Então, quando eu vou a um condomínio qualquer e lá me pedem para tirar uma fotografia para eu poder entrar, eu posso perguntar para aquela empresa o que eles vão fazer com a minha fotografia, como que eles vão proteger, onde eles vão arquivar, por quanto tempo, o que eles vão fazer com essa minha foto. Então, eu estava falando dos marcos, né, das leis. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem... Primeiro que a gente tem que esclarecer uma coisa. De que dados nós estamos tratando? Dados pessoais. Não são dados empresariais, não são dados tecnológicos, ok? São dados pessoais. É a garantia da nossa privacidade, da nossa individualidade, ok? Então, é isso que a lei preceitua. Os direitos e garantias fundamentais da liberdade, da individualidade. Então, até a lei ser sancionada, as empresas, as organizações tratavam os dados como se delas fossem. Eu parei aí. E a partir da lei, né, que entrou em vigor em setembro do ano passado, nós, titulares dos dados pessoais, temos o direito de saber o que estão fazendo com os nossos dados, com quem se compartilha, como é que ele é tratado. E a lei fala de tratamento de dados. O tratamento vai desde a coleta, a hora que eu pego o nome de uma pessoa, por exemplo, como esse dado é tratado, como ele é utilizado dentro da organização, se é compartilhado com alguém, se é arquivado, em que meio que ele é arquivado, eletrônico, papel. E é importante dizer que a lei não fala só de tecnologia, ela fala, no artigo 1º fala, tratamento dos dados pessoais, inclusive em meios digitais, ou seja, aquilo que está no papel, um documento impresso em cima de uma mesa, já é um dado que deve ser tratado. E até o seu descarte, né? Então, toda a vida, todo o ciclo de vida de um dado dentro de uma relação, seja de consumo, seja uma relação de trabalho, seja uma relação de contrato, deve ser tratado na forma da lei. Okay? Até porque acontecia muito de vender os dados, vender, né, listas com nomes, endereço, telefone,
e isso se tornou uma coisa assim muito séria, né? E hoje existem golpes e muitas situações que as pessoas são colocadas, até de uso indevido de CPF e tudo mais. A lei ela ajuda a proteger nesse sentido também, né? Claro, a partir do momento que a empresa é responsável por tratar o dado de forma transparente, eu preciso garantir que este dado está sendo tratado de forma adequada na forma da lei. A lei ela é muito ampla, nós vamos conversar várias vezes a respeito dela. Ela tem princípios basilares, que é o quê? O princípio da adequação, da necessidade e da finalidade. O que significa isso? Quando eu coleto um dado, eu tenho que deixar claro para o titular do dado o que eu vou fazer com aquele dado. Por que aquele dado é importante? E a quantidade de dados que eu estou pedindo, ela realmente é uma quantidade adequada àquilo que eu estou propondo fazer? Por exemplo, eu vou numa loja de consumo, compro lá um perfume e a empresa pede para eu dar o CPF, meu e-mail, celular. Não precisa, eu vou emitir ali um recibo, né, uma nota fiscal de consumo, eu não preciso expor meus dados, entregar meus dados para aquela organização. A menos que eu queira manter uma relação, ou tem que ficar clara essa finalidade, né? Para que eu preciso? Geralmente fala assim, é para você fazer o como é que é o seu cadastro. Para que o cadastro? Qual é o objetivo do cadastro? Sim. Tem que deixar claro. Né? É Tá. lógico que se eu, por exemplo, eu vou comprar uma pizza e eu vou pedir uma pizza delivery. Hoje eu não posso comer na pizzaria, ok. Aí eu falo para o pizzaiolo, olha, só que eu não quero que você compartilhe os meus dados com a empresa de entrega, com o motoboy, sei lá, uma empresa qualquer. É impossível, porque essa relação é necessária para que a pizza chegue até a minha casa. Então, ele obrigatoriamente vai ter que dar o meu nome e o meu endereço. E talvez até uma informação financeira que é para a empresa chegar aqui e receber. Então, eu tenho que ter coerência nessa minha atitude perante a organização. Agora, se eu vou até a pizzaria, no drive-thru, e vou tirar ali, eu não preciso dar dado algum. Né? O máximo que eu ponho o meu nome, para quando eu chegar lá e pegar a pizza, eles saberem que eu pedi a pizza. E qual a pizza. Né? Ok? Então, para cada relação, eu tenho que saber exatamente qual é o dado, por que do dado, o que a empresa vai fazer com esse meu dado, até quando ela vai manter esse dado dentro da sua organização e como que eu posso garantir a atualização desse dado. Porque, às vezes, é um dado, por exemplo, vamos supor que seja uma assistência médica. E eu tenho um filho. Eu preciso colocar esse filho dentro do meu plano. Né? Então, eu preciso ter uma forma de comunicação com a empresa para atualizar meus dados. Né? Então, cada situação é uma situação, ela é extremamente ampla. E nós, enquanto titulares, os dados, nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter responsabilidade também. Muitas vezes a gente fala que é a organização, que é a empresa, que é o empresário que tem que ter responsabilidade, mas nós, enquanto titulares, também temos que ter responsabilidade na hora de nós compartilharmos um dado. Consciência, né? Eu acho que uma questão de consciência também, né? Para quem eu estou dando, oferecendo meus dados, trocando meus dados, até via WhatsApp, eu sempre falo isso para as pessoas. Você precisa no WhatsApp colocar tantos dados seus pessoais, que às vezes isso pode ser clonado e essa pessoa vai ter acesso à tua vida inteira ali, em questão de minutos. Não vamos nem falar nessas situações, porque nós estamos falando em mídias que não são pagas, portanto, nós não temos garantias, né? Os contratos são tácitos. Então, qual é a garantia que eu tenho que os meus dados estão protegidos naquele meio de comunicação? Eu, por exemplo, nós na empresa, sempre quando nós pedimos uma informação para o nosso cliente, ou um documento, um contrato, a gente sempre se comunica através do e-mail corporativo, né? Para não ter risco desta informação se desviar do seu caminho, do seu propósito. Vazar.
Então tá. E aí você falou de empresa, né? Existe um prazo para as empresas se adequarem à lei. Ele é um prazo instantâneo, ou seja, a partir do momento que essa lei foi publicada, todas as empresas já têm que se adequar a ela. Como que funciona? Olha só, nós temos uma regra geral que está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? E que define o quê? Toda lei, quando publicada, ela entrará em vigor em 45 dias, salvo disposição em contrário. Então, em regra, as leis, quando são publicadas, elas vêm assim: esta lei entra em vigência na data de sua publicação. Okay? Então, a partir dali, as empresas, ou qualquer pessoa, né, sujeita àquela lei, está sujeita a ela, ok, a partir daquela vigência. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados, por ser uma lei muito complexa, o legislador, muito sabiamente e com muito cuidado, eles deram um prazo de 2 anos, que a gente chama de vacácio, que é o tempo de vacância entre a sua publicação e a sua efetivação como exigência legal, que é o vigor, né? E essa lei foi publicada em agosto de 2018. Portanto, nós já tivemos 2 anos de vacância, ou seja, de tempo mais do que hábil para que todos nós, todas as organizações, se adequassem a ela. Então, ela entrou em vigência no dia 18 de setembro de 2020, portanto, o prazo para adequação já foi. Já foi. A partir de agora, todas as organizações, públicas ou privadas, e até profissionais liberais, que tratem dados pessoais, né? Tem muitas empresas, agências de publicidade, por exemplo, que tratam dados, tem bancos, né, de e-mail, fazem esse trabalho para grandes empresas, eles estão tratando dados. Startups, todos estão sujeitos à lei. A única coisa que ainda vai entrar em vigência são as sanções e penalidades administrativas, que está prevista para agosto deste ano. Então, nós temos agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim como nós temos a Anvisa, a Anatel, a ANAEL, nós temos a ANPD. Esta instituição, essa autoridade, é que vai regulamentar e vai fiscalizar o cumprimento da lei. E estas sanções estão previstas, então, quando uma organização for identificado que ela não está em conformidade com a lei, ou se houver algum sinistro, e é importante dizer sinistro não é só vazamento, né? Basta que eu tenha dentro da minha organização um banco de dados, sei lá, de alguns clientes e que, de repente, por descuido, um funcionário meu vá lá e delete esse banco de dados, eu perca esses dados. Isso já é um sinistro. Né? Esses sinistros todos devem ser notificados, né, comunicados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E não sendo feito, e sendo descoberto esse sinistro, a empresa vai responder administrativamente por isso. E são sanções que vão desde uma notificação, de uma advertência, do bloqueio de um banco de dados, às vezes isso mata uma empresa, e até multa pecuniária, que vai desde 2% do faturamento bruto anual de uma empresa ao limite de 50 milhões. Por evento. Por evento. Caramba. Né? Então, é muito sério isso, né? É muito sério. Mas, antes disso, existem outros dispositivos legais que já estão sendo utilizados, inclusive processos trabalhistas de funcionários que entraram contra a empresa e que trabalham por saber que a empresa não está tratando dos seus dados adequadamente ou está compartilhando os seus dados, enfim, várias situações. Então, nós temos hoje muitos processos em andamento de danos morais, danos materiais, reclamações trabalhistas, tudo com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, nós já temos, inclusive, uma empresa que foi
penalizada, ela teve o processo condenada a pagar uma indenização para um cliente, né? Então, Nossa. a lei está aí, está vigindo, nós temos que estar... Nos atualizar com relação a ela. E como que é esse tratamento de dados? Eu sei que não dá para você explicar aqui hoje tudo que envolve um tratamento de dado, mas o básico do que seria o ideal de tratar um dado dentro do que a lei preconiza, né? Do que ela determina. Então, a lei, ela traz... Lógico que as empresas vão precisar tratar dados, né? Sem dados não se vive. Aliás, todo mundo fala que os dados são o petróleo da nossa década, né? Quer dizer, o petróleo era o que a gente tinha como combustível e hoje os dados é que estão mexendo esse mercado disruptivo que a gente chama, né? Então, a lei, ela traz a previsão de 10 hipóteses de tratamento de dados, ou seja, 10 possibilidades para que a organização trate um dado, né? Não dá para falar todos aqui agora, que são vários, né? Tem suas peculiaridades, mas a gente sempre fala que um básico é o consentimento. Toda vez que você entra num site, que você baixa um aplicativo, vem lá as perguntas, permite isso, permite aquilo, né? E você, ao clicar no permitir, você está dando o seu consentimento. A lei traz algumas mudanças muito importantes nessa situação. Antes, você dava um permitir genérico. Então, vem uma lista de informação e você clicava lá, aceito ou permito, e acabou. Você dava esse consentimento generalizado. Não pode mais ser assim. O cliente tem que saber exatamente o que ele está consentindo. Então, eu dou sempre um exemplo bobo, que é para a gente entender. Eu baixo ali um aplicativo no meu celular de edição de fotos. E antes de eu conseguir acessar efetivamente ao aplicativo, eu clico ali e diz assim, você permite que eu acesse a sua galeria de fotos? Eu vou dizer que sim, porque se eu disser que não, eu não vai conseguir funcionar o aplicativo. Aí ele pergunta, posso acessar sua lista de contatos? Por quê? Por que ele quer isso? Aí eu tenho que falar se eu permito ou não. Permite a sua localização, seu georreferenciamento? Para quê? Não faz sentido. Ok? Então, nós, titulares, temos que ter essa consciência e esse cuidado agora. Agora, se eu estou no GPS, por exemplo, estou no Waze, e aí pede para que eu ponha a minha localização, se eu não colocar, não funciona o serviço. Né? Não faz sentido, exato. Para cada aplicativo, mas ele precisa saber dos meus contatos? Também não. Então, para cada caso, nós temos que ter clareza no motivo pelo qual aquela empresa, porque o aplicativo por trás dela tem uma empresa, correto? E todo mundo acha que o aplicativo não é nada, mas tem um gestor ali atrás, tem um interesse comercial por trás. Então, nós precisamos ter essa transparência. Então, o consentimento, ele serve para isso, para que o titular saiba o que vai ser feito com o seu dado, ok? E ele vai permitir ou não. O consentimento tem que ser expresso. O que é expresso? Tem que ser claro, evidente, ou através de um clique, ou através de uma assinatura, ou através de um gesto, de uma foto, sei lá. Aí as formas são as mais diversas. Então, o consentimento, ele existe. Qual é o problema do consentimento, agora olhando para o empresário? O consentimento é algo frágil no negócio, porque a qualquer momento o titular pode tirar o seu consentimento. Sim. Então, quando é um aplicativo, ok, porque ali você já definiu. Mas se é uma relação comercial, se é uma relação de consumo, já começa a ficar mais difícil. Então, nós temos uma outra base legal, que é o contrato. Aí sim, o contrato, ele firma responsabilidades entre as partes, ali vai definir quais são os dados que serão tratados. Num tratamento médico, por exemplo, sei lá. Né? Depois nós temos também algumas bases que são de crédito, né? Tem bases que falam sobre a segurança, tanto de nós, cidadãos, aí é mais para a ordem pública. Enfim, cada caso é um caso. E eu gostaria muito, depois, se nós tivermos tempo, né, falar sobre o legítimo interesse, que eu acho que esse é o que mais afeta o marketing digital. E o que Vamos é o falar. legítimo interesse, rapidamente?
O legítimo interesse é o quê? É quando o titular ele estabelece uma relação com uma mídia, né, uma mídia digital, por exemplo, e ali ele coloca os seus dados básicos. Por exemplo, vamos supor assim, que você está divulgando a sua plataforma, tal, e eu me interessei por aquilo, né? E aí você fala, olha, para você ter mais informações de como funciona, você precisa me dar o seu e-mail, o seu nome, para eu direcionar para você um e-book, meu checklist, etc. Ok, eu vou ali, preencho, tenho interesse. E aí você manda para mim aquela informação. Obviamente que eu demonstrei para você, enquanto gestora, que eu tenho interesse nesse seu serviço. Aí mais para frente você me manda, olha, tem uma publicidade aqui, olha, você pode fazer isso. Você me alimenta com informações. E aí um dia, do nada, você manda para mim uma informação sobre, sei lá, venda de jardim, flores. Uma coisa que não tinha nada a ver, não tinha nenhuma relação com aquela nossa relação anterior. Então, aí vem a questão do legítimo interesse. A partir do momento que nós estabelecemos essa relação, há um legítimo interesse da sua parte em me alimentar de informações para manter viva a relação comercial, de interesse, etc. Mas também existe o meu legítimo interesse por receber apenas aquelas informações pelas quais eu permiti que você estabelecesse essa comunicação. Então, é importante que todos que trabalham com mídias, marketing digital, entendam isso. Não é porque o titular permitiu a abertura dessa relação que pode-se publicar qualquer coisa, pode-se falar qualquer coisa. Vamos supor que eu tenho uma empresa de consultoria, mas eu tenho também uma empresa de cosméticos. Realmente eu tive. E aí, de repente, eu uso minha base de dados da consultoria para vender cosmético. Eu posso? Não posso. Ou a base de cosméticos? Não posso. São finalidades distintas na coleta de dados. Né? Então, primeira coisa, no legítimo interesse. Eu preciso ter, primeiro, uma coleta lícita. A entrada dos meus leads tem que ser uma entrada lícita. Eu não posso comprar simplesmente uma lista de mailing e ali começar a fazer a minha publicidade, ok? Eu tenho que ter um canal aberto. Segundo, que a minha comunicação com esses meus leads tem que ser a comunicação de legítimo interesse, ou seja, tanto da minha parte quanto da sua, nós estamos conversando sobre a mesma coisa. E eu tenho que ter, enquanto titular, eu tenho que ter o direito de, a qualquer momento, sair dessa lista. Por quê? Vou dar um exemplo bobo. Estou grávida, entrei lá num chat ou uma coisa sobre gravidez, eu estou vendo, tal, só que eu perco o bebê no terceiro mês. E aí começam a mandar para mim várias coisas sobre a gravidez, mas eu perdi o neném, eu estou triste, eu não quero saber disso, eu estou desanimada, eu estou abatida, e eu continuo recebendo. Olha que desagradável. Eu preciso sair dessa lista. Isso não é bom para mim. Então, eu tenho que ter essa capacidade. E, por fim, a organização, seja ela qual for, de uma pessoa, de muitas pessoas, uma agência de publicidade, que utilizar leads, precisa elaborar o relatório de impacto. Ou seja, esse relatório tem que deixar claramente o que a empresa faz com aquele dado, como é que ela trata, com quem que ela compartilha, qual é o tipo de permissão que o titular tem, como que o titular sai daquela lista de leads. Tudo tem que estar muito bem claro, determinado, e informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sempre que ela assim requerer. Nossa. E a autoridade ela pode requerer não só através dela diretamente com a empresa, mas pode ser uma reclamação no PROCON, por exemplo. Okay? Eu estou numa lista, não consigo sair, eu estou traumatizada, eu vou e faço uma reclamação no PROCON. Os PROCONs no Brasil estão já qualificados para receberem essas reclamações para informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Okay? Então, a coisa é séria. Eu não posso utilizar essa... Eu tenho até uma história que, se me permitir, rapidinho. Imagine, assim, um marketplace, um site onde tem vários, que nem Mercado Livre, etc. Uhum. Então, tem lá. E aí, eu tenho meu avô que gosta muito de música e eu sei que ele tem uns vinis em casa
e que ele não consegue escutar, porque já não tem mais. E eu descobri que tem vitrolas hoje em dia, super tecnológicas, mas que tocam os vinis. Aí eu vou lá no site, faço a compra e mando entregar para o meu avô. Ok? Só que o Marketplace tem esse meu dado. Eu comprei uma vitrola. Aí ele fala assim, a Carmen comprou uma vitrola, ela deve gostar de vinil. E aí começa a disparar o meu contato para empresas que vendem esse tipo de produto, aqueles raros, e eu começo a receber uma série de informações que não me interessam, eu não tenho esse interesse, eu comprei para o meu avô. Né? E a empresa que vendeu vitrola também vai começar a falar, então vamos falar, vou mandar para ela uma propaganda de soundbar para melhorar o som, não sei o que. Não interessa. Então, até que ponto esses ambientes de marketing têm o direito de usar o meu contato? E como é que eu saio disso? Como é que eu saio? Qual que é o limite, né? A lei, ela estabelece um limite, né? Um termo de limite, vamos chamar assim. Coisa que antes a gente não tinha muito como esclarecer, né? Até onde eu posso ir? Isso inclui o telemarketing? Aquelas pessoas que ficam te ligando do nada, você não sabe nem como que a pessoa te achou. Sim. Também. Outra questão de cultura, né? Hoje, quando uma pessoa se aposenta, por exemplo, a informação dela vai no Diário Oficial da União para dar publicidade, transparência, porque aquele valor que vai ser pago para ela sai do erário público, sai de um conjunto de bens. Sim. Muito bem. Então, esta publicidade, ela é necessária. Porém, não é porque o dado está publicado que ele é público, que ele pode ser utilizado por qualquer um. E é o que as instituições financeiras, em grande parte, fazem. Vão lá, coletam esse dado e começam a oferecer para a senhorinha lá que acabou de aposentar um empréstimo consignado, etc. Não pode, isso é ilegal. Isso é ilegal. Então, o que eu tenho que fazer? Aconteceu? Eu vou lá, vou no Reclame Aqui. O Reclame Aqui está tendo uma média de 570, 600 reclamações por mês. Tá, vamos supor, agora vamos para a parte prática para a gente poder encerrar. Se eu me sinto incomodada, lesada nesse sentido, eu tenho um dado meu vazado e fico incomodada e quero denunciar, qual é a maneira que eu faço isso? Eu busco o quê? Você falou de Reclame Aqui, de Procon, mas qual é o caminho que eu tenho que seguir realmente, eu enquanto pessoa física? O caminho é o Procon mesmo. É como, vamos fazer a analogia com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, quando o consumidor tem um problema com um produto, o que ele faz? Ele reclama, ele vai até o Procon e reclama, mas ele não tem que provar o dano. Quem tem que provar que aquilo não foi um dano, que a gente chama isso legalmente de inversão do ônus da prova, é do fabricante ou do fornecedor. Tá. Esse mesmo efeito é trazido para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, enquanto titular, muitas vezes não tenho como provar. Mas eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu recebi um e-mail de uma corretora de seguros me oferecendo o seguro. E eu peço para sair daquela lista. 2 dias depois, eu recebo uma outra mensagem de seguro da mesma seguradora, né? Obviamente que vai ser de um outro corretor, mas eu não sei, porque eu estou vendo sempre a mesma empresa. Eu já pedi para sair. Aí o que eu faço? Eu pedi para sair, eu printo a tela, né? Aí de novo aparece, eu printo a tela de novo. E aí eu vou lá no Procon e falo, olha, eu estou recebendo essas mensagens, eu não quero mais, está aqui, ó. Ok? O Procon vai notificar essa empresa vai ter que dar uma resposta. Interessante. Aí vai dependendo de cada caso, né? Tem uma pergunta aqui, ó, de um desconhecido chamado Sidney, não conheço. Tem um comentário de uma desconhecida Gisela aqui também. Nossa super audiência, Ele está perguntando assim, caso uma empresa cumpra todas as normas e ainda assim haja o vazamento de dados, por exemplo, por um ataque de hacker,
a responsabilização, caso positivo, tem algum tipo de seguro para garantir o empresário de boa fé? Olha Tá só, vendendo demais. danadinho. Muito bem, então vamos lá. Hoje existe um seguro para as organizações, mas é bom que se saiba, somente terá a garantia ao seguro se a empresa estiver adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Um dia desse eu até brinquei com uma pessoa que falou assim, imagine que eu estou dirigindo o meu carro e a Cíntia bate no meu carro, destrói meu carro, né? E aí ela foge. Aí eu entro, procuro algum meio de achar a Cíntia para que ela me ressarça daquele dano, ok? Só que na hora que a gente vai fazer a perícia, o BO e tudo mais, constata-se que eu estou com o IPVA atrasado, que a minha habilitação está vencida e que Vencida. ou seja, nada daquilo estava em conformidade. Então, dancei, né? Porque eu Não vou ter tomei direitos. ok? Então, Perdi meus direitos. o seguro eu acho sensacional, principalmente para quem tem grandes bancos de dados, né? Um dia desse eu fui falar com um sindicato, eles têm 7.000 associados. E imagina a multiplicidade de informação que eles têm, porque cada indivíduo tem um conjunto de dados, então é muita coisa. Né? É porque Então, existe um isso seguro específico, né, para essa isso. questão dos dados, né? Existe. E é importante, só para concluir, não é porque a empresa esteja adequada à Lei Geral de Proteção de Dados que ela não corra riscos. É que ela tem que ter um plano de contingência. Então, o que ela faz? Ela monta. Então, ela tem um sistema informatizado, ela tem lá o firewall, ela tem os antivírus, ela tem procedimentos de controle de acesso, senhas, treina pessoal, tem a boa governança corporativa. Ok, tudo isso, mas mesmo assim, existem, obviamente, os hackers, ou os crimes, enfim, os incidentes acontecem. Qual a importância nessa situação? Primeiro, informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em até 72 horas da identificação do problema, relatar, fazer um plano de contenção. Eu dou exemplo do transporte de carga perigosa. Imagina que uma carga perigosa está sendo transportada, sei lá, um ácido sulfúrico. E aí há um acidente, essa carga tomba. O que a defesa civil, os bombeiros vão fazer? Vão correr para ver o quê? A ficha de emergência, para saber que tipo de material está ali vazando, para saber o tipo de contenção. É exatamente isso que a gente tem que fazer quando se tratar de Com dados. relação aos dados. Ok? Que tipo de dado Ok. que é, qual é o risco que eu preciso fazer. Ok? Respondi? Bom, para a gente fechar agora realmente, né? O assunto, gente, rende, nós vamos fazer mais lives sobre esse assunto. Eu queria que você falasse um pouco, porque você presta esse tipo de consultoria às empresas, né? Você orienta as empresas com relação a como elas se organizarem, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho específico que você faz. Tá. Em geral, o que a gente faz? Eu faço um paralelo mesmo com o médico, né? Quando você tem uma dor de cabeça, você procura o médico. O médico faz o quê? Um diagnóstico, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico, é observar as práticas internas, que tipo de dado que essa empresa trata, né? Qual o volume que ela trata. É bom que se fale que, às vezes, a empresa fala assim, olha, eu sou uma empresa B2B, quer dizer, business to business, eu não tenho cliente consumidor, eu não tenho usuário. Aí eu pergunto, tem funcionário? Então, trata Então, bem. tem dado. Tem um dado. Então, a primeira situação é um diagnóstico, né? Então, a gente faz o que a gente chama de assessment, que é a verificação das práticas internas, do que se faz, do tipo de dado, do tipo de mercado, se é um dado sensível. A gente nem entrou nesse mérito do que é dado para a lei, né? Porque a lei não fala de dados só nome, CPF e tal, fala de tudo aquilo que possa vir a identificar uma pessoa. Então, um conjunto de informações que identifique uma pessoa é dado pessoal. E tem os dados sensíveis, que são dados de saúde, é todo aquele dado que possa vir trazer constrangimento, preconceito, discriminação, e aí questões filosóficas, religiosas, sexuais, enfim, é um conjunto grande. Então, a gente também verifica se a empresa trata dados sensíveis ou não, e como é que ela trata, se ela compartilha esses dados, com quem que ela compartilha, de que forma ela compartilha,
né? Enfim, aí a gente faz esse diagnóstico. Isso afeta muito os departamentos de recursos humanos, né, Carmen? Principalmente, né? Total, total. E aí, desde a hora de um recrutamento de seleção, né? Porque você imagina que no recrutamento de seleção, primeiro que eu estou pegando dados das pessoas através do currículo, né? Depois eu faço uma dinâmica de grupo, por exemplo. E aí eu já estou tratando de dados sensíveis, porque eu estou tratando do quê? Da parte de característica pessoal, posso gerar aí preconceito, né? Emocional, né? Emocional, então né? Aí já é uma questão crítica. Depois, ao longo do tempo, se ele tem alguma doença ocupacional, se tem um acidente, enfim, tem muitos dados sensíveis. Profissionais também da área de saúde e saúde mental, né, que tem acesso também a informações bem pessoais, muito íntimas, né? A área de saúde, todos, né? Todos. A área de saúde é uma área estritamente sensível, ela trata de saúde psicológica, tudo. Tudo aí, as clínicas de psicoterapia, enfim, todo mundo tem dado pessoal. Então, você falou que vocês fazem o diagnóstico, né, aí o assessment, aí depois que vocês vão partir, então, para a parte mais orientativa. Aí a gente faz o quê? A gente monta um plano de ação, dentro desse plano de ação, a gente faz um inventário de dados. O que é o inventário de dados? É a gente verificar efetivamente aqueles dados que estão tratados, o que precisa, o que não precisa, porque no diagnóstico a gente não olha tudo, né? A gente vai uma visão mais generalizada. Aí a gente vai aprofundar, e aí a gente vai olhar, olha, esses dados você trata, você compartilha, mas você precisa mesmo? Não precisa? Então a gente vai começar a fazer um inventário dos dados, e aí sim, identificar quais as bases legais para tratamento de cada dado. Esse dado eu tenho que ter um consentimento, esse dado eu posso tratar como legítimo interesse, esse dado eu tenho uma base contratual, esse dado aqui é para a segurança do crédito, enfim, cada dado deve ser definido o seu tratamento. Pode ser que um conjunto de dados venha a ter uma única base legal, ok, mas eu tenho que analisar dado a dado. Depois disso, aí a gente entra na parte de sistematização. Eu vou revisar contratos, eu vou estabelecer procedimentos, eu vou treinar pessoas, eu vou fazer uma interface com TI, né? Com a parte não só de tecnologia, mas a parte de segurança da informação, que é muito importante, são coisas distintas. Tecnologia é a estrutura, né, física e softwares que eu tenho, mas a parte de segurança da informação é comportamental, é gestão, né? Então, é o que é o cyber security, que a gente chama, né? E aí a gente monta e faz todo esse trabalho, e não é um trabalho de uma semana, de um mês, né? Dependendo das empresas. Nós temos empresas que nós começamos a fazer esse trabalho antes da publicação, em agosto, nós estamos agora finalizando o trabalho. Então, eu falo que é trabalho gestacional, sabe? Nasce a cada 9 meses uma empresa em conformidade. Obviamente que tem... É minucioso, né? É bem detalhista, é minucioso, né? Exige muita atenção, né? E quem quiser, né, saber mais, conhecer, entender melhor qual é uma rede, um acesso, um canal de comunicação que a gente deixa aqui para as pessoas falarem com você depois. Tá. Nós temos o Instagram, temos o Facebook, Coutinho e Cursino, né? Que temos o YouTube agora, que nós estamos começando a colocar uns vídeos ali para poder manter essa relação. Tem o meu, né, a Carmen Silva Coutinho, no Facebook também, mas eu vou deixar aqui um e-mail, que eu acho que é bem legal o e-mail, para ter uma relação mais formal. É o falecom, tudo junto, @coutinhoecursino.com.br. Falecom, @coutinhoecursino, esse E comum, né, porque não pode ser o E comercial. Então, Carmen, falecom, @coutinhoecursino.com.br. Okay? Tá ótimo. Gratidão, Carmen, obrigada. Nosso assunto é rico, dá para falar muito mais, né? Depois a gente volta. E assim, reforçando, né, que a doutora Carmen vai entrar junto à empresa dela, né, numa parceria aqui com a Mindset Comunicação e Treinamentos, para o nosso portal aí, o M7 Cursos EAD, e vai vir, então, né, algo bem interessante sobre a lei, né, aí num nível um pouco mais educacional mesmo, com o preparo dela, trazendo aí um conteúdo bem relevante para vocês. Então, continuem acompanhando,
e a gente vai trazer mais coisas. E quem tiver com dúvida, pode deixar comentários também no vídeo, na medida do possível, a gente encaminha e a doutora responde. Pode ser? Então, tá bom, gratidão. O vídeo vai subir para o YouTube, então a gente vai continuar compartilhando, tá? Então, obrigada, viu? Foi ótimo, foi muito legal. Passou até rápido. Né? Tá bom. E tem uma coisa importante, aproveitando, nós queremos fazer vários cursos assim, direcionados para a área educacional, por exemplo, as escolas tratam dados sensíveis de crianças, tem computadores, tem muitos profissionais, empresas menores, a parte mesmo de comunicação, marketing e tal, que tem muita dificuldade. Então, essa parceria nossa vai ser para isso, para trazer esse conteúdo, ajudar os empresários, os profissionais, a também se adequarem de alguma forma e ir fazendo também do seu jeito. E aí, quando precisar, a gente dá uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, mas quem sabe, nessas orientações, através dos cursos, cada um possa também se adequar. Okay? O objetivo, na verdade, é levar informação para que as pessoas consigam realmente fazer as coisas do jeito certo, né? Sem sofrer nenhum tipo de consequência por ignorância, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a pessoa nem tem a má fé, ela só não tinha o conhecimento, né, de como fazer. Não é isso? Então, o objetivo é informar. E tem uma coisa importante, que nós não podemos ignorar a lei. Nós não podemos falar assim, eu não fiz porque eu não sabia que ela existia. No nosso ordenamento jurídico isso não é possível, né? Então, é para a gente divulgar mesmo, né? Para que todos saibam que todos nós somos sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados. Okay? Porque senão fica uma coisa muito distante, as pessoas têm uma ideia de que não é para mim, minha empresa é tão pequenininha, né? Não, eu não preciso me preocupar com isso. Não, é o que você falou, qualquer pessoa que acessa dados, que manipula dados, que tem dados, né? Precisa conhecer essa lei, entender como ela funciona, né? Então, tá ótimo. Obrigada, Carmen. Abraço, grande beijo. Que aguentou aí a gente esse tempo que vai. Gratidão. Né? Muito obrigada. O vídeo continua aqui rodando. Vamos compartilhar, pessoal, tá? Beijo, viu? Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.